Bora, pessoal, retomando aí o nosso especial de carnaval. Para quem não me conhece, para quem ainda não está familiarizado, eu sou o professor Honorato, tá? E vou deixar aqui para vocês a minha mídia social, no Instagram, Honorato, Honorato Advogado. Caso alguém tenha alguma dúvida, que eu sou advogado, gosto de deixar isso bem frisado. Nós vamos falar, pessoal, sobre a linha temporal. Como assim, Marcos? Como assim, professor? Linha temporal. Explica para mim, Honorato. É o seguinte. A linha temporal, muitas das vezes o aluno ele não consegue enxergar o processo, não consegue saber qual é o artigo que ele vai utilizar na esfera processual, porque ele não está tão familiarizado a entender como funciona o processo, como ele inicia, como é o desenvolvimento dele e futuramente como ele é encerrado. Então, o que eu pretendo com vocês? Eu pretendo aqui esclarecer e elucidar quando é que ocorre a denúncia, o que vem depois da resposta à acusação, o que é a citação. Eu pretendo colocar tudo isso em uma linha temporal para que vocês entendam que a partir de qual momento que eu vou utilizar determinado tipo de peça, tá? O processo, ele sempre é iniciado com uma provocação. Essa provocação, como nós já vimos, ela ocorre de duas formas. Ou é uma ação penal pública ou ação penal privada. Ou seja, a professora, a linha ficou torta. Pessoal, sou advogado, não sou desenhista, então vai me perdoando aí, tá? Primeiro ponto, professor, falou de denúncia. Denúncia vai me remeter ao Ministério Público. E aí eu vou ter aí para analisar artigo 24, artigo 25, artigo 29, artigo 38, tá? Não devo esquecer os principais artigos, que são o artigo 30, o artigo 41. Já na queixa-crime, a titularidade da queixa-crime, ela é de quem? Ela é do ofendido. E já no caso do ofendido, eu devo ter em mente artigo 30, 41 e 44. Procuração com poderes especiais. Belezinha? E aí, quando eu entro com uma queixa-crime ou quando eu entro com uma denúncia, ela é encaminhada para um juízo. E esse juízo, se ele a recebe, se eu tenho o recebimento da denúncia, significa que foi cumprido os requisitos do artigo 41. A denúncia só será recebida se ela cumprir rigorosamente com o que está exposto no artigo 41 do Código de Processo Penal. Se o juiz percebe então que está ok, está tudo corretamente, ele vai fazer o quê? Ele vai receber o que? A nossa denúncia ou a nossa queixa-crime. Só que antes de receber, cabe destacar para vocês que o juiz faz o que nós chamamos de juízo de admissibilidade. Ele faz um juízo de admissibilidade. Professor, o que é esse juízo de admissibilidade? Quando o juiz recebe a denúncia ou a queixa-crime, ele tem três respostas. Tá? A resposta primeira do 395, a resposta do 396 e a resposta do 397, ok? O 395 vai dizer o seguinte: a denúncia ou a queixa será rejeitada quando? Então significa que se o juiz recebeu a denúncia ou a queixa e ocorreu uma das três hipóteses do artigo 395, ele vai fazer o quê? Ele vai rejeitar, tá? Se a petição, se estiver tudo correto com a queixa e com a denúncia, o juiz, então, conforme o 396, irá receber. Já se existir alguma causa entre aquelas do 397, o juiz, então, ele vai absolver sumariamente. Então, ele deve dar uma absolvição sumária, tá? Professor, já que o senhor falou em manifestações do juízo, toda vez que o juiz se manifesta, existe uma possibilidade de recurso, certo? Via de regra, sim, as manifestações do juízo, existem manifestações que são acobertadas por recurso, significa que eu posso questioná-las. Da manifestação do juiz que rejeita a denúncia ou a queixa-crime,
Diz o CPP que cabe o rese. É para fazer oração, professor? Não, é recurso em sentido estrito, conforme o artigo 581 do Código de Processo Penal, nos seus incisos. Atenção para o pulo do gato. Se nós tivermos no Juizado Especial Criminal, no GCRIM, da decisão que rejeita a queixa-crime ou a denúncia, cabe apelação, conforme o artigo 82 da Lei dos Juizados Especiais. Via de regra, não cabe recurso da decisão que recebe a queixa-crime, mas cabe uma ação autônoma de impugnação, que nesse caso é o habeas corpus. Agora, da decisão que absolve ou que absolve sumariamente, cabe aí, nos termos do artigo 593, inciso 1, cabe aí a nossa apelação. Então, olha só, o processo, muitas das vezes, nem teve, assim, a presença do réu, do acusado, do investigado, mas já pode ser caso de absolvição sumária, se o juiz observar alguns dos pontos do 397, ou o juiz só a rejeita por descumprimento dentro de uma das hipóteses que nós temos da rejeição da denúncia. Só esse início aqui já tem muita coisa para a gente apontar. Repetindo, tal ação ela é sempre ação penal pública, ação penal pública condicionada ou incondicionada. Incondicionada é a regra. Condicionada, o Ministério Público precisa da representação da vítima. Já a queixa-crime é a queixa-crime que nós já conhecemos, a própria dita. A personalíssima é aquela que só a vítima pode ingressar, procurar o juízo. E temos a queixa-crime, que é a ação penal privada, subsidiária da pública. E quando o Ministério Público fica ali leniente, ele deixa passar o prazo, a vítima pode ocupar essa titularidade, tá? Então vamos analisar aqui. Professor, o juiz ele recebeu a denúncia ou a queixa. É caso do 396. O que vem agora? Se o juiz recebeu a denúncia ou a queixa, eu vou fazer exatamente o que está ali no artigo 396. Diz assim, 396A. Nos procedimentos de ordinário sumário, oferecida a denúncia ou a queixa, o juiz, se não a rejeitar liminarmente, é o 396, receberá e ordenará a citação. Então agora, o que vai ser feito? Vai ser feito agora a citação. Nós temos a citação. E aí eu vou te levar para as nossas hipóteses ou possibilidades de citação. Temos a citação pessoal. A citação pessoal, temos a do 351 do Código de Processo Penal. A situação será, conforme diz o artigo 351, será pessoal. No artigo 351, a citação inicial far-se-á por mandado, quando o réu estiver no território sujeito à jurisdição do juiz que a houver ordenado. Citação por mandado está no artigo 351. Além dela, nós temos também a citação no caso do réu que está preso. Réu preso. Se o réu está preso, é a citação do artigo 360, que diz exatamente o seguinte: se o réu estiver preso, será pessoalmente citado. Além da situação de tipo pessoal, nós temos também a citação presumida, tá? A citação presumida, ela será então por hora certa ou será uma citação por edital. A citação por hora certa, ela está no 362, mas cabe lembrar que o 362 ele faz referência ao procedimento do Código de Processo Civil. Então, apareceu lá para a sua prova. Citação por hora certa, você tem que exatamente também dar uma olhada nos artigos 252 a 254 do Código de Processo Civil. Existe uma regra ali, tá? E a citação por edital está ali no 361 a 366 do Código de Processo Penal. 361 diz exatamente o seguinte: se o réu não for encontrado, será citado por edital com prazo de 15 dias. Primeiro eu tento fazer a citação pessoal, por mandato, se ele estiver livre, ou se ele estiver preso, conforme diz o artigo 360. A presumida é por hora certa, aquela que o oficial de justiça vai até a casa. Mas para que ele cite ele corretamente, ele tem que ir 2 vezes consecutivas, se ele observar que o réu está se excusando, se ele está fugindo para não ser citado. Ele não pode ir lá uma única vez e depois proceder à citação por edital. Não é esse o procedimento. Então aqui eu quero te chamar a atenção para uma tese que você vai utilizar
referente à citação. A citação, ela precisa cumprir os requisitos legais. Então, existem duas maneiras da citação ter sido assim, violadas normas da citação. Primeira, quando ela não é feita e quando ela é feita da maneira equivocada. Seja ela feita em desacordo ou quando ela não é feita, é caso de nulidade, professor. Anota aí, nulidade. Estaremos diante de qual tipo de nulidade? Nulidade absoluta. Como é que eu vou garantir o contraditório e ampla defesa se eu não consigo achar o indivíduo? Se eu não cito ele para responder? Diz o artigo 564, inciso 3, a linha E. A nulidade ocorrerá nos seguintes casos. Inciso 3, por falta das fórmulas ou os termos seguintes. A linha C. Linha C não, perdão. A linha E. A citação do réu para ver se processar. Então eu preciso citá-lo. Agora, se eu não cito e o processo é iniciado, ou se eu cito sem o cumprimento das formalidades, estamos diante de uma nulidade, conforme o artigo 564, inciso 3. Agora, professor, vamos imaginar que deu tudo certo, foi citado dentro das formalidades da lei, está tudo certinho, a gente não tem nenhum problema. Dito isso, se o juiz recebeu, ele vai fazer o quê? Vai mandar citar o réu, citando-se o réu, para apresentar sua resposta à acusação, no termos do artigo 396 e 396A, tá? Lá, só voltando aqui na questão da nulidade, só para vocês anotarem aí, citação predital, dá uma olhadinha depois na súmula 415 do STJ, tá? Anota essa súmula aí. Feita a resposta à acusação, eu gostaria de chamar a atenção de vocês para o parágrafo 2º do 396A. Eu quero te chamar a atenção para o parágrafo 2º do 396A. O parágrafo 2º do artigo 396A diz o seguinte: não apresentada a resposta no prazo legal, ou se o acusado citado não constitui defensor, o juiz nomeará defensor para oferecê-la, concedendo-lhe vista dos autos por 10 dias. Então, se ele foi intimado, mas não apresentou resposta à acusação, ou foi o caso dele não constituir advogado, citado, não constitui defensor, o que o juiz faz? O juiz vai nomear um dativo. E presta bem atenção. Mas, professor, e se o juiz, mesmo com o parágrafo 2º, não nomear ninguém, deixar o processo correr, se o juiz assim proceder, nós estaremos diante de um caso de mais uma nulidade. A nulidade, conforme o artigo 564, inciso 3, a linha C. O que diz o artigo 564, inciso 3, a linha C? Diz assim a linha C. Inciso 3. Por falta das fórmulas ou dos termos seguintes. A nomeação de defensor ao réu preso, que o não tiver, ou ao ausente, e ao curador menor de 21 anos. Se o juiz não proceder à definição, a solicitar que alguém venha ser esse defensor dessa pessoa, estamos diante de uma nulidade. E geralmente, se é uma nulidade que apareceu na RA, você vai apontar essa nulidade já quando você estiver em memoriais. Perfeito? Anote aí também a súmula 523 do STF. Tá? Feito isso, apresentada a nossa resposta à acusação, o que o advogado pode fazer? O 396 diz o seguinte, que ele pode alegar preliminares e alegar tudo que interessa à sua defesa. Então, se ele está sendo processado, qual das primeiras coisas que o advogado deve analisar? Ele deve analisar o quê? A denúncia e a queixa. E aí ele vai lembrar do quê? Vai lembrar exatamente do artigo 395, tá? Se ele lembrou do 395, a primeira coisa que ele vai buscar quando estiver numa RA é buscar a rejeição nos termos do artigo 395. Eu vou buscar a rejeição. O artigo 395 diz que a denúncia ou queixa será registrada quando? Primeiro,
for manifestamente inepta. Quando falar em inépcia, você vai lembrar exatamente do artigo 41 do Código de Processo Penal, que de alguma forma as características e definições que foram estipuladas no artigo 41 não foram respeitadas. No inciso 2, vamos falar o quê? Inciso 2, faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal. Ou seja, se o Ministério Público ingressa com uma queixa-crime, sendo que é titularidade do ofendido, ou quando estamos diante de uma ação penal pública condicionada e o Ministério Público não tem a representação da vítima, né? Então a gente tem que pensar aqui no artigo 129 da Constituição Federal, inciso 1. Nós temos que pensar que não houve em nenhum momento ali a representação, é isso que você deve buscar. Tá? E o inciso 3º vai dizer o seguinte: faltar justa causa para o exercício da ação penal. Justa causa aqui, você deve entender que são necessários os elementos mínimos de autoria e materialidade. Eu preciso de um mínimo, tá? De elementos mínimos para autoria e para materialidade. E aqui eu quero te chamar a atenção ao artigo 157 do Código de Processo Penal e o artigo 158. O artigo 158 diz exatamente o seguinte: se o crime é um crime que deixa vestígios, sabe? Se é uma lesão corporal que deixa ali um rastro de violência, é necessário, ou melhor, é indispensável o exame de corpo de delito. Cadê? Artigo 158. Acompanhe aí comigo a leitura. Artigo 158 diz assim: quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo suprir a confissão do acusado. Então, para verificar se estamos diante de uma lesão corporal grave ou gravíssima, eu preciso do exame de corpo de delito. Para verificar se é o caso do 121, eu preciso do laudo cadavérico. Para testar a titularidade, presta atenção, 158 eu vou pegar aqui para materialidade. Já o 157 diz o seguinte: são inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo as provas ilícitas. Imagina que o delegado diz: não, ele confessou que ele praticou o crime, só que essa confissão se deu mediante violência, ele foi torturado para confessar. Ou imagine então que a polícia invade uma residência, e nessa residência eles encontram um grande depósito de drogas, tem drogas já embaladas, temos ali balanço de prisão, telefone celular, temos arma de fogo. Só que aí quando a gente verifica, a polícia não tinha autorização para invadir o lar, para invadir aquele imóvel. Ou seja, é uma prova nula. E essa prova ilegal, ela deve ser desentranhada. Se é desentranhada, eu perdi autoria, eu perdi materialidade. Então, quando eu penso no inciso 3, eu tenho que pensar em indícios mínimos de autoria e de materialidade. E os artigos 157 e 158 são aí um farol para que você consiga achar essas hipóteses aí e atacar exatamente a questão da rejeição da denúncia. Depois que eu falo da rejeição da denúncia, eu vou atacar outros pontos, como diz o 396A, tudo que for do interesse do meu cliente. Então eu devo pensar, e conforme diz o 396A, nessas suas possibilidades. Quais são? Começa primeiro em arguir as preliminares. Professor, o que são as preliminares? São situações que o juiz deve analisar antes de ingressar no mérito. Qual a primeira que eu posso falar? Eu posso falar da incompetência. Vamos imaginar que foi um crime contra a honra. Vamos pegar uma ameaça. Ameaça em âmbito de violência doméstica. É do GCRIM? Não. A vedação do artigo 41 da Lei 11.340 deixa bem expresso. Independente do quanto de pena, não se aplica no processo, não será do GCRIM. Será do Juizado Especial de Violência Doméstica e Familiar contra a mulher. Agora vamos imaginar que é uma competência federal. A vara criminal estadual não pode atuar. Melhor, se for uma competência do Tribunal do Júri, que é definida na Constituição, que ele julga os crimes dolosos contra a vida, pode ir para o GCRIM? Pode ir para uma vara criminal? É claro que não. Então, incompetência é a primeira pessoa que eu devo pensar. O primeiro ponto que eu devo pensar também em apontar nulidades. Ou seja, se o juiz não rejeitou a denúncia porque falta o exame de corpo de delito, eu também devo apontar a nulidade desse laudo. Beleza? Além disso, eu devo apontar a existência ali de uma extinção de punibilidade. Vamos apontar, olha só, ocorreu a prescrição, ocorreu a decadência.
eu devo apontar isso como uma preliminar. Feitos esses apontamentos, eu também posso ingressar no mérito. Primeiro é o preliminar, depois o mérito. O que eu vou analisar no mérito, professor? Você vai pegar o 397 e vai abrir. Quando se fala de resposta à acusação, e agora eu vou trabalhar o mérito da questão, é 397, que diz: após o cumprimento do exposto no 396A de parágrafos deste Código, o juiz deverá absolver sumariamente o acusado quando, inciso 1, a existência manifesta excludente de ilicitude do fato. Se é mérito, é 397. E o inciso 1 vai tratar das excludentes de ilicitude. Então, eu estou falando aqui da legítima defesa, eu estou falando aqui do estado de necessidade, tá? Eu estou falando aqui dos artigos 23 a 25 do Código Penal. Tem também o inciso 2. O inciso 2 diz o seguinte, que o fato narrado evidentemente não constitui crime. Então, se eu tenho um caso ali de uma embriaguez, mediante caso fortuito e força maior. Se eu estou diante dos casos do artigo 21 e 22 do Código Penal, no inciso 3, estaremos diante ali que o fato narrado evidentemente não constitui crime. Vamos imaginar então que é um crime impossível. O indivíduo quer matar o outro, só que no ato da ação dele, de disparar, de dar uma facada, o indivíduo já estava morto. Se for o caso também do artigo 20, tivemos ali a questão do erro. Se tivermos agora o artigo 15, a decência voluntária, diz que assim, ele vai responder pelos atos até então praticados. E se o ato anterior que ele praticou não está tipificado, então a conduta dele é atípica, tá? Temos que pensar também no caso de uma adequação típica. Por exemplo, a pessoa está sendo responsabilizada pelo crime de estupro de vulnerável, artigo 217-A. Só que quando vai analisar, não era menor de 14 anos. A suposta vítima tinha 17 anos. Eu vou falar em estupro de vulnerável? Não, porque é quem tem menor de 14 anos de idade. Após isso, temos também o inciso 4, que diz: extinta a punibilidade do agente. Se ocorreu a extinção de punibilidade, lá do artigo 107, eu tenho que apontar, sem pensar duas vezes. Além disso, eu vou pedir também a produção de provas. Eu vou citar lá as testemunhas e qualificar quem são essas testemunhas, ok? Se for caso de uma absolvição sumária, nós temos aqui que o recurso é o recurso de apelação. Essa é só a primeira parte aí da nossa cadeia de comandos. Passando agora, deixa eu abrir aqui novamente o menu do tempo. Nós tivemos aqui a nossa RA, falamos sobre a resposta à acusação. Feita a nossa RA, se não for um caso de absolvição sumária, que é uma tese de mérito, nós vamos trabalhar o mérito da questão, nós vamos agora para a nossa audiência de instrução e julgamento. A audiência de instrução e julgamento está lá no artigo 400 do Código de Processo Penal, e muita atenção com ela. Na audiência de instrução e julgamento, a ser realizada no prazo máximo de 60 dias, só na letra da lei, proceder-se à tomada de declarações do ofendido, a inquirição das testemunhas orladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, ressalvado o disposto 222 deste Código, bem como os esclarecimentos dos peritos e das acariações e ao reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se em seguida o acusado. O artigo 400, ele dita uma ordem de como deve ser a audiência de instrução e julgamento. O réu fala, por último, na audiência de instrução e julgamento, tá? Professor, e se for violada essa ordem? E se o juiz falar, olha, a gente vai começar escutando o réu, ou vai escutar primeiro as testemunhas da defesa, depois as testemunhas da acusação, depois o réu e por último a vítima. Se vier essa violação, tiver essa alteração, eu tenho que, no momento que ela ocorrer, manifestar a minha irresignificação, eu tenho que protestar, isso tem que estar no processo, tá? E eu devo já acrescentar, já apontar a existência de uma nulidade. Artigo 564, inciso 4 do Código de Processo Penal. Diz o seguinte, o artigo 564, inciso 4, vai dizer aqui para mim:
por omissão de formalidade que constitui elemento essencial do ato. Se houver qualquer alteração dentro do que está exposto no artigo 400, eu tenho ali presente então uma causa de nulidade. Passada a audiência de instrução de julgamento, chegou a hora da fala final da defesa e da acusação. Deixa eu colocar isso aqui. Chega então, é o momento dos nossos memoriais. Memoriais, professor, onde é que estão os memoriais? Fundamento dos memoriais, 403, parágrafo 3º. E também o artigo 404, parágrafo único. 403, parágrafo 3º. Não havendo requerimento de diligências ou sendo indeferidos, serão oferecidos os memoriais finais orais por 20 minutos, respectivamente, pelos acusados, pela defesa, prorrogáveis por mais 10 minutos. Parágrafo 3º, o juiz poderá, considerando a complexidade do caso ou do número de acusados, conceder às partes o prazo de 5 dias, sucessivamente, para a apresentação de memoriais. Então, o nosso prazo de memoriais é sempre 5 dias. Beleza? Nos memoriais, a gente vai seguir basicamente a mesma regra. Lembra que nós temos que olhar para o 798, tá? Para a nossa contagem de prazo. 798. Acabou a intimação, se for corrigir uma intimação, a gente precisa ver como será feita a nossa contagem do nosso prazo. E como é que isso vai aparecer para a gente, professor? Como é que eu vou saber que é memoriais lá, quando eu tiver no dia que somente eu, meu vadimeco, a prova e muita fé? Vai aparecer exatamente assim, ou parecido, encerrada a instrução. Se apareceu encerrada a instrução ou o Ministério Público solicitou a condenação do réu nos termos da acusação, fica ligado, porque nós estaremos diante de um memoriais, tá? E professor, o que eu faço nos memoriais? O que você vai alegar nos memoriais? Lembra do 396? Primeiro ponto que você vai alegar. Você vai ter que alegar preliminares se elas existirem aqui, tá? Então, professor, quais preliminares que eu posso alegar? Garotão, 564, tudo que for na unidade. Unidade da citação, violação à ordem da audiência de instrução de julgamento, você vai já apontar como preliminar. É aquilo que o juiz deve observar antes de ingressar no mérito. Você vai poder citar a questão das provas. E aqui tem um 58 e um 57. Você também vai ponderar, vai questionar a procedência de uma suspensão condicional da pena ou suspensão condicional do processo. Você vai falar também que houve alguma interrupção, você foi impedido de apresentar provas, você foi impedido de fazer perguntas às testemunhas, e você vai alegar também a existência de uma extinção de punibilidade. Feito isso, eu vou ingressar no mérito. Só que aqui muda um pouquinho. Lá no começo, na minha resposta à acusação, eu vou pedir o quê? Absolvição sumária. Só que quando chega em memoriais, eu já não falo mais em absolvição sumária, tá? Aqui já é o caso do artigo 386, tá? Eu vou analisar agora o artigo 386. O artigo 386 vai dizer o seguinte: o juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva desde que reconheça. Inciso 1. Está provada a inocência do fato, não havendo prova da existência do fato, não constitui o fato infração penal, está provada que o réu não concorreu para infração penal, não existir prova de ter o réu concorrido para infração penal. Inciso 6. Existirem circunstâncias que excluam crime ou isentem o réu de pena. E o inciso 7, que vai dizer não existir prova suficiente não existir prova suficiente para condenação. E aí, se não existe prova suficiente, indúbio pro réu. Então, na parte do mérito, eu vou analisar tudo isso. Eu vou apresentar para o juiz. Eu vou falar sobre materialidade. No mérito, eu vou falar sobre materialidade. Se eu falar sobre materialidade, eu vou falar sobre os incisos 1 e 3. Se for sobre autorias, eu vou pedir ali uma absolvição com base na autoria, são os incisos 4 e 5. Se eu for falar sobre tipicidade, é o inciso 3. Se eu for falar sobre
atitude e culpabilidade, eu vou olhar para os inciso 6. E além disso, diferentemente do que acontece na resposta à acusação, na resposta à acusação eu não vou falar em nenhum momento sobre dosimetria da pena, pelo amor de Jesus Cristo, tá? Não falamos em dosimetria nesse exato momento. Mas em memoriais, como é a última fala, eu tenho que trabalhar a dosimetria. Então, além das minhas preliminares, além de trabalhar o meu mérito, eu tenho que trabalhar a minha tese subsidiária. E essa minha tese subsidiária é exatamente o que envolve a parte de dosimetria, tá? Eu vou ter que trabalhar aí a possibilidade de atenuantes, redução de pena, tá? Vou trabalhar todo o artigo 59, entendeu? Então, não consegui, às vezes não tem nenhuma tese de mérito, às vezes de fato, como aconteceu no exame 39, ocorreu realmente o crime, mas na hora da dosimetria, o juiz aumentou a pena, mudou o regime, não concedeu a mudança da pena privativa de liberdade por retiro de direitos. Então, assim, sem nenhum fundamento. Então, aí é que eu vou atacar, nesse exato momento, na minha tese subsidiária. Já antevendo, então, eu já coloco mais ou menos assim, não sendo, então, um caso de absolvição, né, que é a tese de mérito, o que ele deve considerar? Deve considerar todos esses pontos que eu tenho aí a trazer. Então, na tese subsidiária, se ele for condenado, eu vou trabalhar, então, com hipótese, tá? Então, se for condenado. Se for para condenar, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que olhar lá para o artigo 59 do Código Penal. O que eu vou pedir? Eu vou tentar amenizar a situação do cara. Eu vou pedir para amenizar. Se for a pena, se for um caso de pena, eu vou pedir a mais baixa. Se for o regime inicial de cumprimento de pena, eu vou pedir o mais brando. Se existir qualquer benefício para ele, eu vou solicitar. Por exemplo, a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, ou então, se for um caso, um sursis. É o que eu vou pedir. Então agora a gente vai, dentro do tempo que eu ainda tenho, ir lá para o artigo 59 do Código Penal, porque quando fala de dosimetria, às vezes o aluno se perde um pouco, tá? Então, para fazer essa parte de dosimetria, eu vou abrir aqui e eu vou pedir para vocês irem exatamente lá para o artigo 59 do Código de Processo Penal, beleza? O artigo 59 diz: o juiz atendendo a culpabilidade, aos antecedentes, fixação do regime. O inciso 1 vai dizer assim: as penas aplicáveis dentre as cominadas. E o inciso 2 vai dizer a quantidade de pena aplicável dentro dos limites previstos. Então, o inciso 2 está me falando sobre quantidade de pena. Essa quantidade é dentro dos limites. Quando fala quantidade de pena, eu estou pensando no quê? Dosimetria da pena. Na dosimetria da pena, na primeira fase da dosimetria da pena, eu vou trabalhar o quê? A pena base. E se eu vou trabalhar a pena base, amigão, eu preciso deixar essa pena base no mínimo legal, tá? No mínimo legal. Se eu tenho, por exemplo, o artigo 155, o artigo 155 a pena é de 1 a 4, 1 a 4, 1 a 5, deixa eu confirmar aqui. 155, a pena é de 1 a 4 anos, 155, 155, aqui, reclusão de 1 a 4 anos e multa. Então, se eu estou diante de 155, que é o furto, eu vou querer a pena base no mínimo legal. Então, eu vou querer a pena aqui em 1 ano. O que eu tenho que dizer? Eu tenho que dizer que as circunstâncias judiciais são favoráveis. E vou refutar qualquer apontamento que o Ministério Público traga na peça ou na questão, solicitando o aumento da pena base além do mínimo legal. Já na segunda fase, nós estamos diante das
agravantes e atenuantes. Então eu tenho aqui agravante e atenuante. Se é agravante, se eu não me engano, agravante está 61. Sim, 61 e 62 são as minhas agravantes. 61 e 62. Se é agravante, eu tenho que afastar. Você vai afastar. Afaste as atenuantes, afaste as agravantes. E se for atenuantes, se eu não me engano, as atuantes estão no artigo 65. Atenuantes, artigo 65. Se é atenuantes, eu preciso o quê? Eu preciso apontar. Fazer com que o juiz reconheça. Aqui eu ainda vou pedir para ficar no mínimo legal. Que do 155, deixa eu fazer isso aqui maiorzinho. Artigo 155, que é a pena de 1 a 4, eu vou ainda requerer que fique no mínimo legal. Tá? Eu preciso que fique no mínimo legal. Só lembrando, tanto na primeira e na segunda fase, a pena não pode ficar menor do que o mínimo legal. Mas agora, na terceira fase, eu vou fazer o mesmo procedimento. Eu vou o quê? Eu tenho aqui as causas de aumento de pena. E tenho aqui as causas também de diminuição de pena. Se é um caso de aumento de pena, novamente, eu vou o quê? Vou afastar. Dizer que não se aplica. E se for diminuição, eu vou precisar o quê? Apontar. É exatamente assim que funciona a minha dosimetria. Vamos imaginar, só para pegar essa terceira fase, que fica menorzinha, vamos pegar aqui o artigo 157. 157, parágrafo 2º, inciso 7º, combinado com o 14, inciso 2. Estamos falando aí de uma tentativa. Nesse caso, o que eu devo afastar? 157, vamos lá no 157, 157. 157, parágrafo 2º. O que diz o 157, parágrafo 2º? Inciso 1º, inciso 2º, artigo 1º. A pena aumenta-se de 2/3 se a violência ou ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, se também é a destruição de rompimento de obstáculo. Então, o que? Eu tenho um aumento de pena aqui de 2/3. 2/3. Não é? O que eu vou pedir? Eu vou pedir para afastar essa causa de aumento de pena. E no caso de aplicação da nossa tentativa, porque a tentativa é uma causa de diminuição de pena, o que diz o artigo 14, parágrafo único? O 14, parágrafo único vai dizer exatamente isso aqui, ó. 14, parágrafo único diz: salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de 1 a 2/3. Se eu tenho aqui 2/3, eu vou pedir aplicação no seu grau máximo, tá? E se eu não conseguir afastar essa causa de aumento de pena? Vamos supor que tivesse um aumento de pena também igual, de 1/3 a 2/3. Eu vou pedir aplicação no mínimo, tá? No seu grau mínimo. Depois que eu passo por essa fase de dosimetria, que eu acho o quanto de pena, lá no artigo 59, inciso 3, vamos voltar para o 59, inciso 3. O 59, inciso 3 vai me dizer o seguinte: depois que eu já analisei a quantidade de pena aplicável, eu vou para o regime inicial de cumprimento de pena. Não é? Regime inicial. Se é regime inicial, eu tenho que buscar sempre o mais benéfico. No caso, 32, parágrafo 2º, inciso C, que é o regime aberto, é o mais benéfico, é o melhor que nós temos. Depois que eu acho o regime, eu tenho que olhar, como diz o inciso 4 do artigo 59, a substituição da pena privativa de liberdade aplicada por outra espécie de pena, se cabível. Então, eu tenho que dizer, conforme o artigo 7, eu vou substituir a PPL, pena privativa de liberdade, por uma PRD, que é a pena restritiva de direitos. E se não for possível,
E se não for possível, aqui é o artigo 44, Código Penal. Eu vou então ir diretamente para o artigo 77 e verificar se o réu ou acusado ele cumpre os requisitos para a gente fazer uma suspensão condicional da pena. Só os requisitos do artigo 77, tá? Para ficar bem claro para vocês. O condenado não seja reincidente em crime doloso. Cuidado. Se tiver uma condenação por crime culposo, na questão vai tentar proibir o suscis. Ok? Suspensão condicional da pena. A culpabilidade dos antecedentes, o artigo 59 permitir. Ok? E não seja indicado ou cabível a suspensão prevista no artigo 44 do Código Penal. Feito tudo isso, então, aí eu já tenho um memoriais perfeito. Falei da preliminar, elaborei o meu mérito, se houver, lá no 386. Se eu não conseguir, eu vou para minha tese subsidiária e vou trabalhar ali a dosimetria da pena. Depois que acontecer tudo isso, que é pouca coisa, né, se a gente for olhar assim, eu tenho agora passado isso aqui, eu tenho agora chegado ao grande finale da minha primeira fase, que é a sentença. Lembrando, se a sentença é absolutória ou condenatória, cabe aí a nossa apelação no termo do artigo 593, inciso 1. Essa é a nossa linha temporal da primeira fase, ali que está transmitindo no juízo singular. Pensou no juízo singular, é isso aqui. Denúncia, citação, tá? Denúncia, o juiz vai fazer o juízo de admissibilidade. Feito o juízo de admissibilidade, ele se rejeita, se recebe ou se absolve sumariamente. E aí ocorre a citação, você é chamado para apresentar a resposta à acusação. Depois nós temos a audiência de instrução e julgamento, caso não seja caso de absolvição sumária. Vamos para os memoriais e aí, lembre-se, teses são essas. Nós temos as teses de mérito e temos também as nossas teses preliminares, pessoal. Peço a vocês que tenham muita atenção e muito cuidado. Toda essa linha temporal que eu fiz foi com o único intuito de você lembrar, de você se situar dentro do processo, tá? Situe-se dentro do processo. Precisa saber onde você está pisando, tá? Eu tenho certeza que a partir de agora, a partir do momento que você conseguir identificar se é um RA, se é um memoriais, você vai conseguir identificar o artigo e aquele artigo você vai trabalhar suas teses em cima dele. A minha preocupação, a preocupação do time explicando é essa, que você esteja munido das ferramentas necessárias para conseguir vencer a FGV no dia da prova, tá? Não fica aí, ainda tem mais um tema que nós vamos tratar, e é isso, fiquem com Deus, e daqui a pouco a gente retorna para o nosso próximo tópico.